Nosso Deus é bom. Boa noite. Estava hoje lendo um pouquinho sobre Atos. Sempre é muito bom você voltar ao livro de Atos. Atos conta a história da igreja, como a igreja começou. Às vezes você fica pensando, mas como surgiu a igreja? Como que era a igreja antigamente? Como que os nossos irmãos se reuniam antigamente? E aí você vai descobrir a simplicidade do ensino de Cristo. Hoje nós falamos muito de avivamento e nós sabemos que o avivamento vai acontecer. Nós oramos por avivamento e eu quero mostrar hoje na Bíblia o início desse avivamento. Só que eu também quero mostrar a importância de nós estarmos nos responsabilizando também pelo avivamento. De que maneira? Vou dar um exemplo. Imagina que, de repente, milhares e milhares de pessoas começam a se converter em Lins. Então, não é mais uma, duas pessoas. Nós somos em quase 80 mil habitantes. De repente, 50 mil habitantes se convertem. Quem é que vai ministrar para eles? Onde eles vão se reunir? Quem que vai ensiná-los, discipulá-los, o básico do Evangelho? Tem que ser eu e você. Não vai ser só uma pessoa. Todos nós precisamos conhecer e nos preparar na base, ter o mínimo de conhecimento para ajudar aquele que está nascendo de novo a entender o poder do batismo no Espírito Santo, do poder de orar no Espírito Santo, principalmente responder para ele por que é que eu tenho que nascer de novo. Se alguém perguntar para você por que é que eu tenho que nascer de novo, o que é nascer de novo? Você está apto para responder para essa pessoa? Porque hoje as pessoas pensam só em uma denominação religiosa. Hoje elas querem olhar para você e para mim e perguntar: você pertence a qual denominação religiosa? Qual igreja você frequenta? E se você responde um nome que agrada a eles, tudo bem. Só que existem milhares e milhares de pessoas dentro de denominações religiosas que nunca nasceram de novo. E sem nascer de novo, nós nunca iremos entrar no céu. Essa carne adâmica não entra no céu. Eu não entro no céu porque eu sou boazinha. Eu não vou entrar no céu porque eu sou pastora. Eu vou entrar no céu porque eu nasci de novo. Porque eu tenho uma nova natureza. Ninguém entra no céu porque é bonzinho. Porque nunca matou, nunca roubou. Você pode ficar muito surpreso se você encontrar lá no céu Hitler, por exemplo. Hitler chegou no céu? Não sei. Se de repente, nos últimos minutos da vida dele, ele verdadeiramente se arrependeu, nasceu de novo, foi para o céu. Adão está no céu. Tem muitas pessoas que acham que Adão está no inferno. Não, Adão está no céu, se arrependeu. Então nós temos que entender o poder da mensagem da cruz de Cristo. Nós temos que começar a nos prepararmos, entendermos a nossa responsabilidade de ajudar a outra pessoa a se fortalecer. Porque todos nós nascemos pecadores. E nós temos que entender isso. Que as pessoas que você olha ao seu redor, se não nasceram de novo, ainda estão na família de Adão. Então você olha as crianças, elas são pequenas, elas ainda não nasceram de novo. Mas e se elas morrerem? Elas vão para o céu. Mas elas precisam nascer de novo. É por isso que você tem que ajudar as crianças também a se prepararem, a se fortalecerem, precocemente nascerem de novo. Porque só a nova natureza nos livra do inferno, não foi Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Adão nos colocou no caminho do inferno. Então eu não posso viver minha vida ignorando que a qualquer momento eu posso morrer, deixar esse planeta e ir para onde eu vou.
Se ir para o céu é de graça, não custa nada. É uma escolha. E quando você faz a boa escolha, toda a sua vida é mudada, é transformada. Então vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus, porque nós vamos morar no céu. Não é porque somos bons, é porque Ele é bom. Ele é um Deus bom. Pai, nessa noite te louvamos. Fecha teus olhos e comece a agradecer a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Comece a dizer para Ele o quanto você o ama. Não perca esse momento. É um momento único. Pai, nós te adoramos. Nessa noite te adoramos, Pai. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus santo. Tu és um Deus extraordinário, maravilhoso. Tu és um Deus glorioso, fantástico, extraordinário. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. Tu és o nosso libertador. Tu és o Senhor que sara. Não temos medo de más notícias. Tu és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor curador, sarador, Jeová Rafá. Senhor que sara, Senhor que cura. Obrigada, Pai, pela presença doce do Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Obrigada, Pai, pela presença poderosa do Teu Espírito Santo conosco. Obrigada porque nós sabemos que aquele que está conosco é maior do que aquele que anda pelo mundo. Obrigada, Pai, porque um dia Jesus veio à terra e deu a vida por nós. Ele nos salvou, nos curou, nos libertou. Ele fez com que o Pai dele se tornasse o nosso Pai. Para nós é honra poder chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai amado. Tu és o nosso Pai amado. Te amamos, Pai, te amamos. Santo, 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 santo. Tu és um Deus santo, um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso. Te amamos, Pai. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Contigo saltamos as muralhas. Tu és o provedor da nossa casa. Tu és o nosso provedor. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós. Tu és a nossa vida, Pai. Te amamos, Pai, te amamos. Eu te amo, glorifico o Teu nome. O Teu nome é santo, é santo, é santo. O Teu nome é extraordinário. O Teu nome é maravilhoso, Príncipe da paz. Príncipe da paz. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama com amor fiel, com amor fiel. Obrigada por essa noite gloriosa, Pai. O Senhor conhece o som dos nossos corações. O Senhor sabe exatamente o que estamos passando, o que sentimos. E o Senhor é fiel em cada uma das Tuas palavras. O Senhor é fiel. O Senhor é um Deus bom, um Deus bom. Muito obrigada por essa noite de alegria. O nosso coração tem alegria. Nós temos prazer e alegria. Nós damos ao nosso Pai Celestial toda a honra e toda a glória. Tu és Deus que vai aonde nós jamais poderíamos alcançar com o nosso braço. E o Senhor alcança e nos dá livramento. O Senhor nos prospera. O Senhor traz revelação e cura para nós essa noite, Pai. Que a Tua palavra seja reveladora. Que a Tua palavra nessa noite seja encorajadora para cada um de nós, Senhor. Nunca mais seremos os mesmos, nunca mais, Senhor. Nascemos de novo, temos o nome escrito no livro da vida. Sabemos para onde estamos indo, sabemos que o céu é real, que o inferno é real. Fizemos a boa escolha. Eu não sei o que os meus irmãos estão precisando, Pai. Nem sei o que os meus irmãos da internet estão pedindo ou precisando, mas eu me uno a eles em oração. Eu te agradeço pelas nossas petições atendidas. Eu te agradeço pela manifestação de cura no nosso corpo. Manifestação de cura nos nossos corpos. Muito obrigada, Pai, por essa noite poderosa de alegria, de avivamento, de convicção,
de que o Senhor é perfeito, o Senhor é real, o Senhor é bom. Oh, aleluia. Amém. Vamos pegar então o livro de Atos. Antes de pegar Atos, pega Mateus. Mateus 28, último capítulo de Mateus. Vamos ver as últimas instruções de Jesus para os discípulos. A grande comissão. Nós fazemos parte da grande comissão. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Nós temos que ter a consciência de quem somos em Cristo, do que Ele fez por nós. Ele é um Deus bom, um Deus fiel. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Nós temos um Pai maravilhoso conosco. Acharam Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele deu uma ordem aqui para os discípulos. E a mesma ordem ele dá para mim e para você. Nós vamos, nós pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, batizamos as pessoas nas águas. Só isso? Não. Tem mais. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Deus quer que, além de você anunciar o Evangelho, você fala de Jesus para alguém, você ministra aquela pessoa, você precisa ajudá-la no crescimento dela. Você tem que ministrar o batismo com o Espírito Santo, ela tem que orar no Espírito. Você tem que saber ajudá-la a entender que ela nasceu uma pecadora, que não é culpa dela. Deus não criou cada homem individualmente. Ele criou um homem chamado Adão, um homem. E disse para ele: crescei e multiplicai-vos. E você olha e você vê o crescimento da humanidade. Foi crescendo e foi povoando a terra. Então Adão é a primeira semente. Deus não criou todos os cachorros do mundo, todas as aves do mundo. Ele criou uma espécie. E ela cresceu e se multiplicou. Deus não faz todos os dias uma maçã para você comer. Ele criou uma macieira. E lá no Jardim do Éden, e ela tem produzindo até hoje, povoou toda a terra. Existe poder na semente. Então você tem que entender que quando você nasceu de novo, você é de uma outra espécie de semente agora. Você não é mais da semente de Adão, você é da semente de Jesus, incorruptível. Existe uma autoridade em você. Essa autoridade que Jesus recebeu, Ele deu para mim e para você. Como filhos de Deus, eu posso não sentir que eu tenho autoridade. Isso não isenta a palavra dele, eu tenho autoridade. Então é melhor, é mais fácil você aceitar a palavra, entender a palavra, se apossar dessa autoridade que você tem de filho e filha do Deus vivo. Você tem uma autoridade. Porque você nasceu de novo. E quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, deixamos as coisas velhas, as práticas religiosas que nós aprendemos anteriormente ao nosso novo nascimento para trás. Hoje nós ouvimos a instrução de Jesus: vá, Rita, pregue o meu evangelho, batize-os, ensina-os a guardar a verdade. Então imagina no avivamento. Você tem que estar preparado para estar junto comigo, ajudando no avivamento.
ensinando as pessoas, batizando as pessoas nas águas, orando por elas, explicando para elas o que elas precisam saber do básico, ministrando o batismo com o Espírito Santo. Para isso você precisa conhecer a palavra, ler a palavra, passar tempo com a palavra, orar no Espírito Santo. Nós já recebemos o batismo com o Espírito Santo. Não é só ser batizado, temos que praticar a oração no Espírito. Mas se eu não quiser, Deus não me ama? Lógico que Deus te ama. Deus ama cada um de nós igualmente. Mas você vai deixar de usufruir de uma prática maravilhosa de fé. Pega Atos, capítulo 2 de Atos. Não, capítulo 1, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 6. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou um bom tempo com os discípulos, ensinando a eles. Depois da ressurreição, Jesus passou um período com os discípulos, até que ele ascendeu ao céu, até que ele voltou para o céu. E voltou diante dos olhos de cada um deles. Aí ele disse: do mesmo jeito que vocês estão me vendo subir, vocês também estarão me vendo voltar. Então nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo. Nós esperamos ansiosamente a segunda volta dele. Ao soar das trombetas, o nosso corpo será transformado de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Quando Jesus ressuscitou, vocês lendo os evangelhos, os discípulos que viram Jesus após a ressurreição dele não reconheceram Jesus. Porque nós teremos um corpo glorificado. Então todas as deformidades do meu corpo, quando eu passar pelo meu corpo glorificado, não vai ter mais as deformidades, as doenças. Quem é calvo não vai ser mais calvo. Quem falta uma perna vai ter as pernas completas. Nós seremos perfeitos, um corpo perfeito. Quem é cego vai enxergar. Morreu cego. O corpo adâmico dele era cego. Mas ele vai enxergar. Ele tem o homem interior que enxerga. Você tem um homem espiritual igualzinho a você, dentro de você, que é perfeito. Você pode olhar uma criança dentro de um corpo deformado. Ela não consegue falar, ela não consegue caminhar. Isso é culpa de Deus? Não, Deus não é culpado. Isso é culpa de Adão. A semente foi corrompida pelo pecado. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele nasceu cego. Alguém pecou. Foram os pais que pecaram? Ou foi ele que pecou? Mas como que ele pecou se ele acabou de nascer? Aí Jesus responde: tudo isso é fruto do pecado. A glória de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Doença, enfermidade, miséria, são nossos inimigos. Deus não quer ninguém numa cadeira de roda. Deus não quer ninguém sem pernas. Isso não é obra de Deus, isso é obra da queda do homem. No Jardim do Éden, lá a parte genética foi totalmente alterada. Então não foi Deus que quis que aquela criança nascesse naquele lar, aquele que escolheu aqueles pais para a criança nascer deformada. É a genética, isso é culpa do pecado, culpa de Adão. Mas nós podemos orar, isso é avivamento, para que as crianças deformadas tenham um corpo restaurado. Mas você vai olhar ali comigo em Atos e vai perceber que no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, não temos relatos ali, não está relatando
sobre curas milagrosas. Mas você vai ver que um vento impetuoso entrou naquele lugar. E você vai ver que línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Você vai ler junto comigo que todos foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E isso foi tão notório, foi um sinal tão poderoso, que as pessoas ao redor de outras nações que estavam em Jerusalém, os incrédulos, olharam para os apóstolos, para quem estavam lá, e viram que eles estavam falando. Eles não ouviram eles falando em línguas. Isso é um dos dons da manifestação da oração no Espírito Santo. Um dos 4 mover da oração em línguas, que é um sinal para o incrédulo. Eles se ouviam os apóstolos adorando a Deus na própria língua nativa deles. Vamos imaginar, eu sou francesa, eu sei que a Cidinha não fala francês. De repente eu estou ouvindo a Cidinha adorar a Deus, eu estou entendendo que ela está dizendo santo, santo, santo em francês. Mas a Cidinha está orando em línguas, não está falando em francês. Mas para mim, a interpretação dos meus ouvidos é francesa, ela está adorando a Deus em francês. E assim aconteceu com todos eles, a gente vai ler daqui a pouco. Então imagina, Deus, Ele precisa de você e de mim, da autoridade que você dá para Ele. Você precisa estar consciente de que o avivamento já começou. E Deus conta conosco, em oração, em jejum, porque nós temos que ser um canal para outras pessoas nascerem de novo. Pensa, uma só pessoa pregando, e tem 1000 lá fora? Não. Todos nós temos que estar preparados para este momento. Então vamos aqui. Então, as crianças deformadas que nascem não é culpa de Deus, não é culpa do pai ou da mãe. Isso é consequência do pecado, da queda do homem no Jardim do Éden. Tudo foi corrompido. O planeta Terra está morrendo, quer você aceite ou não. Não adianta fazer, já teve o julgamento, pode fazer o que quiser. Não dá para parar, já foi julgado o mundo. Tudo que Adão entregou para Satanás será destruído. Então, não é culpa de Deus os furacões, os tornados. É consequência da queda do homem, do pecado. Mas nós temos autoridade para orar, para que a nossa casa, nas tempestades, não sejam destruídas, para que a gente não sofra o dano, porque a natureza também sofre e geme, aguardando a vinda do Salvador, a segunda vinda de Cristo. Então, aqui em Atos, porque eu não sei você, mas eu fico maravilhada de pensar Jesus com os discípulos, ele dando as instruções, e tudo acontecendo, eles realmente entendendo quem eles eram. E nós temos que entender quem somos. Não fique com pena de você mesmo. Você é forte e corajoso em Cristo. Você pode sim saltar muralhas. O teu Pai Celestial está com você o tempo todo. Nada vai poder deter a palavra de Deus na sua vida se você crer nessa palavra. Eu torno a dizer, não é religião, é família, é ser família de Deus. Olha só, Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, falando com Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês vão receber poder.
Então, eu preciso do batismo com o Espírito Santo para receber o quê? Poder. Então, o batismo com o Espírito Santo me dá poder. Poder para quê? Para ser testemunha de Cristo. Com sinais, com edificação, com fortalecimento, com entendimento verdadeiro. Porque o batismo com o Espírito Santo traz revelação para você. Revelação da palavra. Traz entendimento. Quando você passa tempo orando no Espírito Santo, o seu futuro está sendo mudado. Pensa, o meu futuro, eu quero mudar o meu futuro. O que você faz? Ore em línguas. Ore no Espírito Santo. A oração em línguas vai edificar o seu homem interior. Vai mudar o seu futuro. Por quê? Porque se você faz escolhas erradas, cada escolha que você faz, ou você pode escolher em qualquer situação ou circunstância que você esteja enfrentando. Você vai escolher baseado no seu sentimento natural, carnal, ou você vai escolher baseado no que a palavra de Deus diz. E conforme a sua escolha, tem uma consequência. Você está plantando algo, você vai colher alguma coisa. Você está semeando na sua carne ou você está semeando na sua nova natureza, no seu homem interior? Deus te dá bastante conselhos na palavra dele. Ele te dá muita orientação, melhor dizendo. Você vai escolher a orientação de Deus ou não. Então, é importante nós entendermos que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E aí ele fala, você vai receber poder, fiquem lá. E aí ele diz, pega Atos 2. E aí eles ficaram em Jerusalém, ficaram no cenáculo, e não eram só os 12 apóstolos, não eram só os apóstolos, os 11, né? A Bíblia diz que eram mais ou menos 120 pessoas reunidas, aguardando o cumprimento da promessa. Isso é importante você entender, que durante aquele avivamento, as mudanças em Jerusalém, não eram só os apóstolos que estavam ministrando. Com certeza, aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que estavam junto com eles, todos eles estavam envolvidos nessa grande comissão. Versículo 1 de Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando a promessa. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foi de repente. Você está lá orando, agradecendo e louvando ao Senhor, e de repente tudo muda. Eu amo o testemunho de uma americana, que está no livro do Alan, acho que o nome dela era Elizabeth. E ela estava com uma doença incurável, autoimune, que vai atrofiando os músculos. Estou tentando lembrar o nome agora. E ela era uma enfermeira, e ela começou, quando ela era jovem, ela ouviu falar do Evangelho. E quando ela ficou doente, algumas pessoas foram ministrar para ela, pregar para ela. E ela aceitou, ela recebeu a palavra no coração dela. Ela foi batizada com o Espírito Santo e ela começou a orar no Espírito, começou a ler a palavra, começou a confessar. Então ela fala que na casa dela havia um tapete enorme e a mesa, em cima desse tapete, ela ficava ao redor da mesa confessando, orando, adorando. E ela passava tempo ali, naquele lugar. E entre um passo e outro, ela foi completamente curada. Então, você tem que começar a entender que aqui eu estou
adorando e louvando a Deus, cheia de problemas. Eu não estou olhando os meus problemas. Eu estou olhando o meu Pai Celestial que já fez tudo para mim, em todas as áreas. Ele é o meu provedor, Ele supriu tudo para mim. Eu estou adorando a Ele e eu estou vendo a minha necessidade. Mas enquanto eu olho para o meu Pai, o segredo é você não olhar a circunstância. Você tem a sua alma, a sua carne fica olhando a circunstância e fica te lembrando, você não é nada, você não pode, você vai fracassar, você não vai conseguir, dá tudo errado. Está falando com você. Só que o seu homem interior não pensa assim. Você tem que olhar para Deus, o que Deus pensa. Que você é um fracasso? Não, Deus diz, você é meu campeão. Eu confio em você, eu investi tudo em você, você vai conseguir. Porque eu estou com você, eu jamais vou te deixar. Então, você tem que começar a olhar para Ele, tirar os olhos daquilo que não é nada. E começar a dizer, Pai, a Tua palavra é a verdade para mim. O Senhor é tudo para mim, eu vou confiar na Tua palavra. Não é repetir como um papagaio, não é isso que eu estou dizendo. É ter a consciência de quem você se tornou como filho, como filha de Deus. De graça. A cura é de graça. A provisão é de graça. O conselho do teu Pai Celestial é de graça. Tudo é de graça. O que Ele quer? Você. Ele quer que você corra para Ele. Ele quer que você sente ali naquela cadeira e comece a dizer, Pai, eu confio em Ti. Eu sei que em mim não há força para fazer. Eu estou com medo. A minha carne está com medo, Pai. Mas eu não vou aceitar esse medo da minha carne como verdade para mim. A Tua palavra é verdade, o Senhor é meu provedor, o Senhor é meu protetor, o Senhor é o Senhor da paz, príncipe da paz, eu te amo. O Senhor cuida de mim, não terei falta de nada. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é tudo que eu tenho. Por que eu falo isso? Porque você não é mais dessa terra, você está aqui. A sua pátria é o céu. Somos forasteiros neste lugar. Forasteiros. A nossa casa não é aqui. Vai chegar o momento que a minha carne vai cair de mim, não tem como eu segurá-la. Não tem como eu parar o tempo. Cada segundo as minhas células estão envelhecendo, eu nem estou percebendo. Percebo depois de um tempo que eu olho no espelho e falo, oh, meu Deus, surgiu mais uma ruga. Oh, meu Deus, meus cabelos ficaram brancos. Oh, meu Deus, parece que eu não tenho mais aquela força. Mas você conseguia subir numa árvore faz um mês e agora você não consegue mais. O que aconteceu em 30 dias? Comigo, eu não uso óculos. Mas eu sei exatamente o dia que eu deitei de um jeito, lendo a minha Bíblia, uma letra normal, e no dia seguinte, naquela noite, não sei o que aconteceu, porque no dia seguinte eu não conseguia mais enxergar como eu enxergava, eu não sei o que foi que aconteceu. É tudo muito rápido, vai acontecendo. É por isso que você tem que guardar no seu coração. Eu não sou deste mundo, eu estou aqui de passagem. E o meu Pai Celestial precisa de mim. Eu serei responsável. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu quero que os meus amigos estejam indo morar no céu comigo. Eu quero o meu pai no céu. Eu quero minha mãe no céu. Eu quero a minha filha no céu. Eu quero o meu filho no céu. Mas você vai ser o chato que fica pregando o tempo todo? Não, não é isso. É você viver a sua vida. Você é uma carta lida. É você demonstrar para o outro o quanto que você ama a verdade da palavra de Deus. Ele vai querer o que você tem. Você não vai mudar a sua vida por causa do outro. O outro tem que olhar e ver a sua vida. Quando eu me converti, eu deixei de frequentar os lugares que os meus pais frequentavam.
Eu tive que enfrentar isso. Eu disse, não, eu não vou mais aí. Mas eles não me obrigaram, nem eu fiquei chamando-os para ir aonde eu estava indo. Mas eu disse, eu não vou mais. Do mesmo jeito que ele respeita você, você respeita ele também. É uma questão de você se posicionar nessa verdade. Então nós temos que entender quem nos tornamos. Nós estamos com o melhor. Nós nascemos de novo, temos vida dentro de nós. Vida, temos uma autoridade. Você deita à noite, você pensa, Deus é meu Pai. Ele pode ser Deus para o mundo, mas para mim é meu Pai. Ele não é só Deus dos judeus, Ele é o Deus de toda a terra. Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que você tem que entender que os talentos, os dotes culinários, os talentos, a voz, tudo que você recebeu, que existe no mundo, cada talento musical, cada pessoa que cozinha maravilhosamente bem, não foi Deus que deu aquilo para ele e não deu para o outro. Aquilo ele herdou, isso é genética, isso é talento, veio de Adão. Dons do Espírito vêm do nosso Pai Celestial. Então não é que Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa veio de uma genética, veio de uma família de cantores, uma família que cozinha super bem. E se ele casa com alguém que cozinha super bem, imagina as genéticas. Vai ser o top dos tops. Porque está dentro da pessoa, ela já nasce com aquela habilidade. Você já viu um pássaro voando? Quem que ensinou o pássaro a voar? Natureza dele. A natureza do pássaro ensina ele a voar. Quem ensinou o peixe a nadar? A natureza dele. Então nós temos que entender que Deus é um Deus bom para nós. E o meu foco nessa noite é trazer à nossa memória os 120 que estavam juntos ali, tirando os 11, 110, e tantas pessoas, 100 pessoas ali, que nós não conhecemos o nome delas, não sabemos o nome, se eram a maioria mulheres ou homens, mas estavam ali, esperando, aguardando a promessa, junto com os apóstolos. E fizeram diferença na sua geração. Fizeram a diferença. Nós podemos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso país. Tira os olhos da política. Para com isso. Coloca teus olhos em Deus. Tira teus olhos da economia do país. Você não depende da economia do país. Comece a olhar para o teu Pai que supre a tua necessidade. Experimenta todo dia. Vai naquele lugar secreto e começa a dizer, Pai, Tu és tudo para mim, Tu és meu provedor. Tu és tudo para mim, Pai, Tu és o meu provedor. Tu és aquele que transborda os meus celeiros. Dependo totalmente de Ti, Pai, Tu és tudo para mim. E você vai ver as coisas mudando, porque você faz dele tudo para você. E é de graça. É você e ele e mais ninguém. Então, olha só. Atos capítulo 2. Versículo 13. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios, todos. Alguém ficou de fora? Não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E teve um sinal. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, cada um de nós ora de um jeito. Se eu colocar o microfone para a Cidinha, ela ora de um jeito. Se eu colocar para a Raquel, se eu colocar para o Anísio, para a Keiko. Se eu colocar para cada um de nós, falamos diferentes.
Se eu colocar para Zuleika, o Ramá, Chorobu, Rabá, cada um fala de um jeito. Mas é o Espírito Santo operando. Jesus nos batizou no Espírito Santo. E trouxe conosco uma linguagem sobrenatural, que os anjos não entendem. É entre nós e Deus. Isso é para você, é para a sua edificação de fé. Quanto mais você orar no Espírito Santo, mais edificada fica a sua fé. Então, o que você deve fazer todos os dias? Orar em línguas. Esse é meu conselho, ore em línguas. E você vai o quê? Mortificando a sua carne. A sua carne tem que parar de mandar em você. Nós passamos vergonha porque a nossa carne manda em nós. É que nem aquela... Já contei para vocês, eu tenho muitas histórias de casamento. Então, uma delas é que ela brigava com o marido e a vizinhança toda sabia, porque ela jogava toda a roupa lá fora. Só que fazia as pazes, daqui a pouco ela estava lá na rua pegando tudo de novo e levando para dentro. E era assim, ninguém mais ligava. Passava vergonha por causa da carne, até que ela se converteu. E parou de jogar as roupas lá fora. Porque você passa vergonha, passa bafão. Sabe aquelas pessoas que não têm limites, que faz o cônjuge passar vergonha? Xinga, fala, entre tapas e beijos, mais ou menos assim, não é? Tudo é carne. É que nem quando você, antigamente, aquelas coisas de fossa, né? Pegava, deitava no sofá, colocava um disco, ficava ouvindo, chorando, devolvia todos os presentes, fazia as pazes, pegava tudo de volta. Tudo isso é carne. Passa vergonha, não tem edificação. Nós temos que mudar a nossa maneira de nos enxergarmos. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, tem uma autoridade. Deus está olhando para você e para mim, você não é qualquer pessoa. Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, mas Ele deu uma dica poderosa aqui para os apóstolos, para começarem a igreja. Fiquem lá em Jerusalém, fiquem lá no cenáculo, fiquem adorando, esperem, vai chegar a promessa. Vocês vão receber poder, o batismo com o Espírito Santo traz poder. Todos começaram a falar em outras línguas. Oh, aleluia. E aí foi, olha o versículo 8. Vamos pegar o versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, eles todos foram batizados no Espírito Santo, estava lá adorando a Deus, orando em línguas, aquele barulho, tudo acontecendo, e a multidão atônita a falar: meu Deus, mas o Takao está falando em inglês, adorando a Deus, mas ele é galileu. Como que ele pode falar? Só que para o Takao ele está falando em línguas, foi batismo com o Espírito Santo, isso é o sinal por incrédulo. Olha o versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era mais ou menos 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, homens e mulheres, sem acepção de pessoas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Se você continuar lendo, você vai perceber que ele começa a fazer um discurso aqui. E olha só o que aconteceu. Pega o versículo 37. Ele começou a pregar o que estava acontecendo. Pregou Jesus. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, imagina, 3.000 pessoas se converteram. Lembra do que Jesus falou? Ide, prega o evangelho. Eles pregaram. Batiza-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Isso é discipulado, isso é ensinar a pessoa. Nasceram de novo e agora? Com certeza, haviam tantas outras nações e religiões e tradições que estavam abandonando os outros deuses, nasceram de novo e agora? O que eu faço? Quem vai me ensinar o básico? Eu sou batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, e aí o que eu faço? Você acha que as 3.000 pessoas, naquela época, tinham um templo para todos entrarem? Onde eles foram parar? O que foi que aconteceu? Com certeza, os 120 que foram batizados, que depois esses 3.000 também foram batizados. Aqueles 120 estavam ajudando os apóstolos a evangelizar nas casas. Com certeza teve mudança de vida, porque pensa, eram pessoas para você ensinar e eram pessoas para serem ensinadas. Então teve uma mudança de rotina, de trabalho. Olha só, olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Pega o capítulo 4 de Atos. Eu quero que vocês entendam que houve uma mudança de estilo de vida, tiveram que mudar seus padrões diários, hábitos, horários de trabalho, teve muita mudança. Eles se convertiam, eles queriam, eles precisavam saber o que aconteceu, o que é nascer, a minha nova natureza, com o que eu vou aprender. Porque eles vinham também de tradições religiosas, tantas mudanças, tantas coisas. Estavam famintos e sedentos. Então, isso nós temos que ficar atentos para tudo isso. Você precisa se preparar, porque vai chegar esse dia. O avivamento na nossa cidade vai acontecer, no nosso país vai acontecer. E você vai estar se preparando, porque quando chegar esse dia, você vai estar lá, batizando as pessoas, orando, ensinando, falando, mostrando para elas a mudança. Eu quero terminar em Atos 4, versículo 32. Porque como membros de uma igreja,
em avivamento, estamos em avivamento. Nós devemos nos ver como parte da família, com responsabilidade de família. Porque no avivamento vamos precisar de todas as pessoas, com responsabilidade, com entendimento, ajuda financeira também. Por quê? Porque quantas Bíblias teremos que comprar, quantas coisas teremos que fazer. Então, todos nós, como família, temos que ser cooperadores como família, responsáveis com a nossa casa. Olha o versículo 32 de Atos 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, existe uma responsabilidade de seguirmos um padrão do 120 daquele dia. Nós temos que pensar, porque isso vai acontecer. Pessoas estarão se convertendo, porque vão estar lendo o Evangelho na sua vida, e vai ser tudo muito de repente. E nós temos que estar preparados para ministrar, para ajudá-los com batismo, com o Espírito. Nós temos que priorizar o nosso tempo com o nosso Pai Celestial. Nós temos que começar a investir mais no nosso tempo a sós com Deus. Nós temos que orar. Nós temos que começar a reorganizar nossa vida na oração. Você tem que todos os dias pegar um tempo para você orar, para você meditar na palavra, ler a palavra. Começar a pensar, porque esse dia vai chegar. Nós devemos estar preparados. Então imagina que ricos e pobres, todos juntos, tinham o mesmo propósito naquela época. Qual o propósito? Conhecer mais sobre Jesus. Saber mais sobre Jesus. Saber o que estava acontecendo, essa nova natureza em mim, como alimentá-la, o que eu vou aprender, estar junto, tendo os irmãos para orientar. Então, primeiro ponto, todos queriam saber o que foi que aconteceu comigo. A promessa se cumpriu. Então, isso acontece com todas as pessoas. Porque você tem que pensar como é a minha vida hoje, de nascido de novo. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 30 anos atrás. Eu nasci de novo. O meu padrão mudou, a minha maneira de pensar mudou. Nós temos que começar a pensar no potencial que nós temos em Cristo. Porque nós somos de Cristo. Cristo é nosso e tudo é nosso e nós de Deus. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar naquele dia de Pentecostes, quando aquele vento impetuoso entrou e ocupou aquele lugar. Eu quero que você comece a pensar que hoje você nasceu de novo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Isso não é pouca coisa. Você não é ninguém. Você é alguém nele. Você é filho, filha. Então as mudanças estão acontecendo em nós. E são mudanças gradativas. Você vai dando os passos. Deus quer ser tudo para você. Amém? Então, vemos nessa noite um pouquinho da igreja de Atos, como ela se formou. Vou pedir para a Marciana vir aqui, quero que ela cante um louvor, eu vou orar, a gente vai orar, vamos terminar a reunião, e vai ser uma noite abençoada para você e para mim, com certeza. Você precisa de alguma coisa do teu Pai Celestial. Eu quero que nessa noite você não tenha aquele coração de estar pedindo, mas eu quero que você tenha um coração de estar recebendo, porque já foi dado a você. Tenha um coração grato, coração aberto para receber do seu Pai, porque Ele ama fazer milagres, Ele ama te ajudar. Então não fique olhando a tua fraqueza. Olhe para Ele, amém?
Nós te amamos, Pai, te adoramos. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A tua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós te amamos, Pai, te adoramos, Cordeiro Santo, te adoramos, Pai. Acolhemos em amor, Pai, a tua palavra que foi ministrada nessa noite. Acolhemos, Pai, em amor e escrevemos na tábua do nosso coração, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu santo nome. Deus de Israel, Deus de Israel, obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Te adoramos, te bendizemos o teu santo nome, Pai. Aleluia.